Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu humilde lar aqui e todos nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Vamos ler o capítulo 12, dos versículos 13 ao 15. Lucas 12, do 13 ao 15. Vocês sabem que eu gosto muito dos irmãos acompanharem a leitura comigo, então eu vou dar um tempinho para vocês acharem. Lucas 12, do 13 ao 15. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o médico Lucas. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Diz assim, a partir do versículo 13: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Esteja conosco mais uma vez, através do Espírito Santo, para nos iluminar, para que possamos aplicar essas verdades às nossas vidas e entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, crise financeira, muitos protestos, grande insatisfação, briga por herança, como a gente está vendo aqui nessa passagem, tudo isso já acontecia na época do nosso Senhor Jesus, na época que Jesus estava aqui, na época do seu ministério. Olha que coisa interessante. Jesus ele vem de uma série de admoestações nos 12 primeiros versículos do capítulo 12 de Lucas, e agora nós temos um homem que faz uma pergunta do nada no meio do ensino de Jesus para aquele povo. O homem chega para Jesus e faz essa pergunta. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena que meu irmão que reparta comigo a herança. Parece uma causa justa. Se ele tem direito a alguma parte dessa herança, aquele irmão que ele estava reclamando tinha que repartir. Qual é o problema desta pergunta? O único problema aqui para este homem é que Jesus, diferente de nós pastores, que quando estamos no gabinete com alguém, podemos até muitas vezes ser enrolado por aquela pessoa porque a gente não está vendo a intenção do coração. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas ninguém pode enrolar Jesus. Jesus, ele é aquele que sonda os corações. E Jesus já tinha sondado o coração daquele homem, pela palavra que Jesus vai dizer nos próximos versículos, e aquele homem de fato era avarento. Aquele homem não queria o que era justo. Aquele homem, a vida dele, o que regia ele era o dinheiro. Por que isso? Por causa da resposta e da parábola que Jesus vai dizer aqui. Jesus vai dizer no versículo 14: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olha que é interessante que as pessoas não chegavam apenas para Jesus com perguntas teológicas. As pessoas não chegavam para Jesus com perguntas apenas sobre o Antigo Testamento, sobre... Não. As pessoas chegavam com Jesus com perguntas cotidianas. E olha a resposta de Jesus. Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aquele homem chega com um problema para Jesus. Um problema um problema em que não cabia a Jesus ali dizer aquele veredito.
Mas Jesus chega com um problema muito maior para aquele homem. O problema do coração daquele homem. O problema da avareza. E o materialismo histórico, a gente pode dizer assim, é um grande problema na sociedade hoje. É um grande problema porque muitas pessoas acham que a sua vida simplesmente deve girar em torno daquilo que elas têm, daquilo que elas podem conquistar. Num grande centro de consumismo, o que fala muito mais alto é só o que a pessoa tem e aquilo que a pessoa pode dar. E a resposta de Jesus é brilhante, principalmente por causa da parábola a partir do versículo 16, que pode nos falar muito também. Versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual é o problema de nós termos bens? Qual é o problema de nós termos 2 carros? É pecado isso? É pecado a gente ter uma casa de praia? É pecado a gente ter uma casa de campo? Claro que não. É pecado a gente almejar isso, juntar dinheiro para isso, poupar para isso? Claro que não. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso é o centro das nossas vidas. O problema é que o que a gente tem, na verdade, é o nosso Deus. Jesus sondou o coração daquele homem porque o Deus daquele homem era o dinheiro. E nesta parábola, o Deus desse homem é o dinheiro, é aquilo que ele tem. A vida dele consiste na aposentadoria dele. Tudo converge apenas para a sua aposentadoria. Veja que Deus não é o centro da vida deste homem na parábola. Versículo 19. Então direi à minha alma, olha o objetivo da vida dele. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus vai dizer que esse homem é louco. Esse homem é louco. Por quê? Porque a loucura consiste nisso. A minha vida se resume a só isso. A vida vai muito mais além do que isso. O que é aqui comparado à eternidade? Eu não vou levar nada. A gente diz isso tanto perto de velório, não é? Ah, não levou nada. Parece que a gente só pensa nesses momentos tristes. Só pensa nisso nesses momentos tristes. Mas não. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se Deus me der todos esses bens, se Deus me der tudo isso em abundância, louvado seja o nome do Senhor. Cabe a mim ter a responsabilidade de administrá-los. Que nós não possamos ter medo de talvez não administrá-los. Que nós não possamos ter medo de perder essas coisas. Por quê? Porque isso não é o fim principal do homem. A gente pensa tanto, né? A gente trabalha pensando no feriado. A gente trabalha pensando no final de semana. A gente só trabalha pensando no descanso. A gente trabalha a vida toda pensando na aposentadoria. Que esse momento chegue. Que seja um momento de grandes descansos, de grandes conquistas. Mas isso não é o centro das nossas vidas. O fim do principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que possamos pensar nisso. Que Deus possa ser o centro das nossas vidas. Em todos os momentos, seja em momento de pandemia, seja em momentos alegres, que nós não possamos esquecer disso. Jamais. Somos cristãos. Não somos conhecidos daqueles que só lembram de Deus na hora do velório. Só lembram de Deus na hora do enterro. Não. Nós lembramos de Deus na hora das festas também. Nos momentos bons e nos momentos tristes. Por quê? Porque Ele é o centro das nossas vidas.
Que nós possamos nos comportar assim, que as pessoas possam nos ver assim, tendo Deus como centro das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós nesta noite, durante esta semana, nos dá uma boa semana, um bom resto de semana e nos guia, Senhor. Policia o nosso coração para que nós possamos a cada dia matar o nosso eu e preencher esse vazio no nosso coração, que só pode ser saciado com a Tua presença. De fato, com a Tua santa e maravilhosa presença. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.